Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, será que vale a pena criar espécies variadas? Ou a gente deve ficar só nos canários mesmo? Ou quem cria exóticos, por exemplo, deve ficar só nos exóticos, não pode passar para os canários, não pode juntar silvestres com os exóticos ou com, no caso, os domésticos? O que a gente precisa fazer? O que a gente deve fazer nesse caso? Vamos conversar sobre esse assunto? Dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. Pois bem, eu postei um vídeo com meu amigo Ronaldo Beltrão esses dias e o vídeo está bombando, né? Muitas visualizações e o pessoal está gostando demais porque nesse vídeo eu mostro alguns pássaros exóticos. Aqui, neste vídeo, eu quero expor para você qual é a minha opinião. Depois de conversar com algumas pessoas, conversar com alguns amigos, eu quero expor para você qual é a minha opinião em relação ao fato de você criar apenas canários, domésticos, pássaros domésticos, ou você pode misturar ali alguns domésticos com exóticos, você pode criar silvestres no meio dos exóticos. Será que dá para fazer isso? Como que a gente vai fazer isso aí? Então eu vou expor para você a minha opinião. E lá no final do vídeo eu quero que você diga qual é a sua opinião também. Eu quero conversar com você a respeito desse assunto, tudo bem? Para que a gente consiga chegar a uma conclusão que seja a melhor possível e a gente possa ajudar várias outras pessoas. Olha, primeiro eu gostaria de citar o seguinte, em relação ao espaço, grande parte das pessoas que estão começando ou que já criam, elas não possuem um espaço muito grande para criação. E aí a gente precisa se perguntar, o que é melhor? Eu criar pouco de muito ou muito de pouco? Como que é isso aí, Carlos Alexandre? Me explica isso aí melhor. Então, vamos supor que você tem aí um espaço que você conseguiria colocar 10 gaiolas. E aí, nessas 10 gaiolas, você vai colocar ali 10 casais de canários. E aqui a gente não está pensando nos filhotes ainda, pensando somente nos casais, ok? Se você for uma pessoa que já cria canários, as pessoas já conhecem você na criação de canários, e você tem ali os seus 10 casais de canário, de repente você define que não, eu vou ocupar 5 gaiolas dessas aqui com pássaros exóticos. Aí vamos dizer que você cria ali diamante gold, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai desfazer de 5 casais para poder colocar ali naquelas gaiolas os casais de diamante gold, Será que isso de fato é interessante? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você vai diminuir a quantidade de casais daquela ave que você já é conhecido ou reconhecido na criação delas, para aumentar a disponibilidade de pássaros aí, sendo que esses outros pássaros são diferentes, você vai ter que mostrar para as pessoas que você cria essa outra cor, se você deseja vender pássaros, por exemplo. Agora, se você cria apenas pelo prazer de estar criando ali, que você, eu gostei desses aqui e tal, beleza, não tem problema algum, você vai criar esses pássaros ali junto ali na sua criação e você vai se satisfazer tendo ali tanto os seus canários quanto os outros pássaros que você está criando, que aqui no exemplo a gente está falando do diamante gold. Só que o seguinte, vamos supor que você está trabalhando no melhoramento genético dos canários, do seu plantel de canários. Vamos supor que você cria ali canários acetinados, e aí você está trabalhando para melhorar a sua criação de canários acetinados. Ou se você cria canários de porte, vamos supor que você cria ali um frisado do norte, por exemplo, e você está ali trabalhando para melhorar a sua criação de canários frisado do norte. O que vai acontecer? Se você distribui a quantidade de gaiolas que você tem ali para duas espécies distintas de pássaros, o que vai acontecer? Na hora de fazer a seleção, que é o mais importante na hora que você vai melhorar o seu plantel, é conseguir selecionar os melhores pássaros, o que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade menor de filhotes para selecionar. Sendo assim, a sua seleção pode faltar alguma característica ou podem faltar várias características. A mesma coisa vai acontecer lá na outra espécie que você está criando, que você vai ter uma quantidade menor na hora de selecionar para melhorar o seu plantel. Se você tivesse ali 10 casais de diamante gold ou 10 casais de canário, a quantidade de filhotes
que você teria provavelmente seria bem maior do que de 5 casais apenas, e você conseguiria uma seleção melhor. Você conseguiria melhorar o seu plantel de maneira mais rápida. Por quê? Porque você vai ter condições de selecionar melhor os pássaros do seu plantel para conseguir continuar nesse trabalho de melhoramento do plantel, ok? E aí, a gente vai para um outro ponto que eu acho muito importante também. As pessoas valorizam quem é especialista. Esse ponto aqui, ele se liga ao ponto anterior, né? Na hora da seleção, você vai melhorando o seu plantel, as pessoas começam a perceber que você é especializado naquilo que você cria. Então, as pessoas hoje, elas valorizam muito isso. No caso das pessoas que criam um pouquinho de cada coisa, outras pessoas que estão de fora podem olhar para o plantel dela e fala assim, não, eu prefiro, se eu quero um canário azul, quem que eu vou procurar? Eu vou procurar uma pessoa que cria azul, que cria isabelino, que cria lá um canário de porte, lá um Gloucester, um frisado, ou eu vou procurar aquela pessoa que cria especificamente azul, ou que cria azul e verde, ou que cria azul e cobre, né? Ou aquela pessoa que está se especializando, que tem uma quantidade maior de casais daquela cor que você deseja. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas vão procurar, quando elas quiserem melhorar o plantel delas, aquelas pessoas que são especializadas, né? Vamos supor que você cria aí pássaros exóticos, vamos supor que você cria aí bicolor. Então, assim, quando as pessoas descobrirem que você é uma pessoa que está se especializando no bicolor, aí, quando elas precisarem de um pássaro desse, o seu nome vai vir na mente delas. Elas vão conseguir fixar melhor e ter essa consciência de que não, pássaro tal é com fulano de tal que eu vou conseguir. Então esse pássaro aqui não tem jeito. Você tem que olhar com aquela pessoa ali, porque aquela pessoa é especializada nela. Aquele outro ali tem, mas esse aqui é especialista. Tá? Se você quiser um pássaro melhor e tal, é com aquela pessoa ali, porque ela está se especializando ou já se especializou na criação desse pássaro, ok? Então, tome como nota isso aí, tá joia? As pessoas, às vezes você reclama que as pessoas não valorizam o seu trabalho, talvez é porque você está criando salada de fruta aí, tá? Já é porque você tem um pouquinho de cada. A partir do momento que você começa a focar e você começa a se especializar, as pessoas valorizam muito mais o seu trabalho. Ah, Carlos Alexandre, mas tem grandes criadores que criam várias cores, que criam várias raças, que no caso de pássaros exóticos ou mesmo de pássaros silvestres, eles criam várias espécies diferentes. Tá, essas pessoas com certeza elas já chegaram no nível onde elas já têm um nome reconhecido, as outras pessoas já sabem da qualidade do trabalho dessa pessoa, e se você for pesquisar lá atrás, elas tiveram que focar. Só depois que elas conseguiram um pouco mais de experiência é que elas começaram a abrir um pouco o leque, começaram a diversificar um pouquinho, tá? Mas no início é muito importante focar. A grande maioria dos criadores antigos vão te dar essa dica aí, você precisa focar a sua criação, beleza? Outro ponto que a gente precisa tocar com certeza quando se fala em criar espécies variadas ou somente aquela que a gente cria é a seguinte, em relação a doenças e dificuldades no manejo. Pense comigo o seguinte, será que o organismo do canário consegue combater as mesmas doenças que existem lá no plantel de Manons? As pessoas que criam, por exemplo, trinca-ferro, bicudo, será que o organismo do canário consegue combater as mesmas doenças, os mesmos problemas enfrentados lá na criação de bicudo, de curió, de trinca-ferro? Vamos pensar no diamante gold, por exemplo. Será que o diamante gold, o organismo do diamante gold, consegue combater os mesmos problemas que o organismo do canário consegue combater? Não é interessante a gente conversar, a gente pensar um pouquinho em relação a isso? E aí o seguinte, eu já criei, tá bom? Eu já criei canários, já criei domésticos e já criei exóticos em um mesmo ambiente. Eu já fiz isso, ok? Depois que eu falei assim, não, preciso focar, aí eu fiquei apenas nos canários. Já criei isso até em viveiro, todos os pássaros juntos, ok? E aí é lógico que você começa, quando você cria assim, você começa a identificar que tem uma espécie ali que começa a morrer mais do que as outras. Tem umas que são mais resistentes que as outras. E aí, o seguinte, será
que quando a gente começa a perceber a criação daquelas pessoas que já têm muito conhecimento em relação à criação de exóticos, por exemplo, e a criação de canários, a criação de silvestres, será que essas pessoas elas misturam? Será que no criatório delas tem canário, tem pássaros, diamante gold, por exemplo, tem curió, tá tudo misturado ali? Será que essas pessoas elas não possuem espaços distintos para criar essas aves? E olha, eu nem estou falando aqui, por exemplo, quando as pessoas que gostam de criar também agapornis, calopsita, eu já criei todas essas aves também, já tive delas também. E aí, vamos pensar no agapornis, por exemplo, será que dá para criar agapornis junto com canário, por exemplo, no mesmo ambiente? Uma coisa que eu digo para você é o seguinte: todos os grandes criadores e grandes criadoras que eu conheço, eles criam em espaços separados. O próprio amigo nosso, Ronaldo Beltrão, que eu gravei o vídeo com ele, ele fala sobre isso no vídeo. Ele tem um espaço que é totalmente separado para os canários e outro espaço que é para os exóticos da criação dele. Então, uma coisa que eu acredito que a gente precisa observar é isso. Se os grandes, eles não misturam, por que eu estou começando agora, eu vou misturar? Será que não é interessante eu copiar o manejo daquela pessoa que já alcançou sucesso? Então, acredito que é algo que a gente precisa avaliar antes de sair misturando, né? Então, é o seguinte, a minha opinião, eu vou passar para você que a minha opinião, que é baseada em tudo que eu entendo, né, sobre essas aves, no manejo que eu percebo de amigos e amigas que são criadores, é o seguinte, na minha opinião, precisa ser criado separado. Não é interessante a gente criar esses pássaros juntos, ok? Porque tem doença que vai acometer os canários que não vão acometer, por exemplo, um diamante gold. O organismo de um agapornis, por exemplo, vai conseguir reagir muito bem a algumas doenças que o organismo do canário não vai. Então, se, por exemplo, vamos pensar nos silvestres. Poxa, os silvestres são muito fortes. Então, se em relação aos exóticos, por exemplo, os silvestres são muito fortes. Então, é interessante sim a gente observar isso aí. Então, na minha opinião, não é interessante a gente juntar essas criações, tá? Já criar no mesmo ambiente. Agora, essa é a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Você tem experiência em relação à criação de exóticos, de silvestres, em relação à criação de domésticos? Quais as experiências que você tem em relação à criação? E aí coloca aqui nos comentários. Você é a favor? Você acredita que é possível criar junto? Ou você acredita que não é possível criar junto? Coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho, tudo bem? Não esquece que se você não assistiu ainda o vídeo com o Ronaldo Beltrão sobre os pássaros exóticos, eu estou colocando o link aqui para você poder assistir, tudo bem? Dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Me ajude compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos. Um forte abraço, fique com Deus!